Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa nossa quinta conferência Literaturas Fundadoras do Ocidente. É com grande satisfação que nós recebemos todos vocês aqui no nosso espaço virtual. Eu gostaria de lembrar que a série Literaturas Fundadoras do Ocidente é um ciclo de conferências que discute as literaturas que fundaram a cultura ocidental. O palestrante de hoje é Erenilton Gomes, professor da Rede Municipal de Belo Horizonte, formado em Letras e Literaturas, e o título da conferência de hoje é Can, do Gênesis à Nossa História. Sem mais delongas, então, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante da noite, da tarde. Erenilton, por favor. Boa tarde a todos presentes. É uma grande satisfação estar aqui novamente, né, para trocar uma ideia com vocês, trazendo um tema que eu acho que é interessante discutir. Então, o título é Can, do Gênesis à Nossa História. Então, a ideia é pegar uma história bíblica e como essa história foi interpretada e como essa história ela entrou na nossa cultura e como ela entrou nas nossas ideologias. Vou fazer uma apresentação aqui agora. Então, aqui temos o título, né, do Gênesis à Nossa História. A ideia de pensar como essa história ela influencia a nossa trajetória histórica. E é dentro desse ciclo, né, Literaturas Fundadoras do Ocidente, pensando como histórias antigas, elas são importantes para a nossa sociedade, para a formação da sociedade. Então, aqui é o texto como ele como ele está na Bíblia, no capítulo 9 do livro de Gênesis, capítulo 18 a 27. Então, o que acontece? A história, contextualizando um pouco, tem como protagonista, ou um dos protagonistas, o Noé, que é o mesmo da Arca de Noé, profeta da Arca de Noé. E essa história é depois da saída dele da Arca. E há um acontecimento envolvendo ele e os filhos dele. Aí eu vou pedir, possível, a Carol para ler o trecho para estar nesse slide. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos. Será para os seus irmãos, escravo de escravos, será para seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, obrigado, Carol. Então, temos aqui o trecho, como ele está lá. Como a gente interpretar isso? Então, seria uma história em que os filhos de Noé, da relação entre o Noé e os filhos dele, né, após a saída da arca. Então, basicamente, a história fala que esses filhos, eles povoaram a terra. Seria uma história de
como se fosse um mito explicando como a Terra se povoou. Uma dessas histórias de origem que o Gênesis é cheio, né? Tem a origem do mundo, tem a origem da povoação, da repovoação, vamos dizer assim, após o dilúvio, tem a história do surgimento das línguas através da história de Babel também. Então, o Gênesis é cheio de histórias de origem. Aí, conta, dentro dessa história, que o Noé era um agricultor e ele plantou uma vinha, né, para fazer um vinho. Aí ele fez esse vinho, bebeu, ficou embriagado. Nisso ele tirou a roupa, aí um dos filhos dele viu a nudez do pai e ficou, e achou engraçado. Os outros foram lá e foram bastante respeitosos e não viram a nudez do pai, de costas eles descobriram o pai. Estão demonstrando um grande respeito. Então, uma das formas que eu acho que a gente pode interpretar isso eu acho que a história aí está falando do respeito aos mais velhos, né? Os filhos que tiveram respeito aos mais velhos, eles foram abençoados, e o filho que não teve, assim, ou que achou engraçado, ou foi de uma certa forma desrespeitoso, ele foi amaldiçoado, ele recebeu a maldição. Talvez, a gente pode pensar, né, fazendo uma análise assim, livre, que o fato do Noé ter ficado embriagado e ter tirado as roupas, isso pode significar a questão de uma certa fragilidade, ou assim, dos mais velhos, tanto no sentido intelectual e físico, assim, ou pelo menos a forma como a gente vê, né? Seria eles mais frágeis fisicamente e intelectualmente. Então, daí viria o fato da gente achar, muitas vezes, que os velhos não são importantes. Os idosos são importantes, e acho que isso tem até a ver com o próprio tratamento do coronavírus, a doença, que pensou, isso só afeta os velhos, então a gente não precisa se preocupar, que eles vão morrer mesmo daqui a pouco. Então, de uma certa forma, acho que a nossa sociedade, pelo menos parte dela, pensou assim. Então, eu arrisco até dizer que se não houvesse inicialmente esse pensamento de que o grupo de risco era dos mais velhos, o coronavírus não teria se alastrado tanto. Mas isso é outra história, né? Outra discussão. Então, resumidamente, eu penso que essa história falando respeito aos mais velhos, é uma interpretação possível, e que o fato dele, depois ter recobrado a razão e ter amaldiçoado e ter abençoado, mostra ele recuperando esse poder dele dentro das comunidades, que o velho ele pode ser essa pessoa que tem essa experiência e que pode ser essa pessoa que vai orientar as pessoas, ele não necessariamente é uma pessoa que tem que ser um peso. Então, eu acho que essa história, para mim, ela pode ter essa interpretação. E eu acho que essa interpretação tem mais a ver com uma certa visão de que muitos estudiosos da Bíblia, tanto cristãos quanto judaicos, que dizem que a Bíblia tem que ser interpretada de uma forma mais caridosa possível, da forma mais amorosa possível. Então, eu acho que essa interpretação ela pode se encaixar no sentido de que ela traz esse ensinamento ético de respeito aos mais velhos. Mas aí, como que essa história foi interpretada ao longo da história? Essa é uma grande questão para mim, que eu vou tentar explicar um pouco aqui na sequência. Bom, tem vários estudos que analisam como que essa história de Cã, que é esse filho que foi amaldiçoado, essa história de Cã, ela foi usada como justificativa ideológica para o racismo. Então, eu peguei um trecho aqui de um artigo, e eu vou ler para vocês, e depois fazer uns comentários. Bom, o trecho é o seguinte: Noé, seguindo o livro, aí ele vai dar ele vai voltar alguns trechos da história que eu já li, que a Carol já leu, que eu já comentei, mas aí depois ele vai avançar em outras perspectivas. Então, bom, Noé, segundo o livro de Gênesis, teria tido 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, os quais foram responsáveis por povoar a terra. Nesse mito, Noé, após se embriagar com o vinho, deitou-se nu em sua tenda. Seu filho Cã
cujo filho é Canaã, teria visto sua nudez, o que era extremamente recriminado pelos hebreus, e contado para seus irmãos. Quando seu pai soube do ocorrido, amaldiçoou o filho mais novo de Cã com a seguinte frase. Então, a maldição recaiu sobre o filho de Cã, né? Maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Essa maldição se amplia em sentido quando relacionada à história dos 3 filhos de Noé e à partilha do mundo. Para enriquecer a compreensão, é importante acrescentar também o significado dos nomes dos 3 filhos. Sem era considerado pai dos povos semitas. No caso, os povos semitas seriam os hebreus e os árabes, né? Basicamente. Cuja etimologia, quer dizer, etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. É nomeado ou fama. Então, Sem tinha o nome dele tinha uma carga positiva, né? Nomeado ou fama, que significa o nome dele. Jafé, que teria dado origem aos povos indo-europeus, indo-germânicos e indo-arianos, corresponde à luz, aberto, ampliado e louro. Então, aqui ele corresponde à luz. O Jafé, que é um dos que não riram do Noé, que levaram a capa para ele se cobrir. Então, seriam Sem, né? Sem Cã, seriam esses dois, essa etimologia ligada a coisas positivas. Enquanto Cã, que foi o amaldiçoado, né, o filho deles que foi amaldiçoado, se refere a quente, queimado ou trevas. Canaã, então aqui o nome dele tem uma associação assim considerada negativa, né? Trevas, coisas queimadas. Canaã, filho de Cã, e o neto amaldiçoado por Noé, quer dizer, embaixo, transmitindo assim uma ideia de inferioridade, que teria gerado os mongóis, chineses, japoneses, ameríndios, esquimós e polinésios. Um dos filhos de Canaã se chama Cush, sinônimo de preto, e deu origem aos etíopes, sudaneses, pigmeus, aborígenes australianos e os povos da Nova Guiné. Esse trecho aí de Ivo Pereira, Ivo Pereira Jesus, né? Então é o seguinte, aqui basicamente está falando que como essa história foi interpretada. Antigamente se trabalhava muito com a questão da etimologia. Então, a etimologia dos nomes dos 3 filhos deu aspectos negativos para o Cã, associado a trevas, a coisa queimada, e deu aspectos positivos aos outros filhos, que Sem seria basicamente o pai dos hebreus, dos povos judaicos, e o Jafé seria o pai dos povos europeus. Então, no povoamento do mundo, conhecido na época, falando que isso é antes das grandes navegações, né? Então, no povoamento do mundo da época, o Jafé seria o pai dos europeus, dos brancos, basicamente. O Sem seria o pai dos hebreus, os judaicos, os judeus. E o Cã, ele com o filho dele, Canaã, e que aqui fala que o Cush era neto, em algumas versões da Bíblia está o Cush como também filho do Cã, irmão de Canaã. Então, esses personagens Cã, Canaã e Cush, que Cush, inclusive, é sinônimo de preto, é o que deu origem ao quê? Aos etíopes, os sudaneses, os ganeses, os pigmeus, os aborígenes australianos. Então, todos os povos considerados, assim, os povos de pele mais escura, seriam descendentes de Cã. E esses seriam os amaldiçoados. Então, a ideia de que os teólogos europeus trouxeram na Idade Média seria o quê? Que todos os povos não brancos, tirando os hebreus, seriam amaldiçoados, porque eles estariam dentro dessa maldição lançada sobre Cã. Então é isso. Depois, nas perguntas, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Então, até aqui,
a ideia é de que essa interpretação preconceituosa, racista, de que os negros, os asiáticos, boa parte dos asiáticos, né, tirando os semitas, os hebreus, seriam descendentes de uma maldição, seriam amaldiçoados. Então, essa ideia é que ela foi levada adiante no pensamento europeu ocidental. Então, uma das pessoas mais eminentes, né, nessa interpretação de que os africanos, os japoneses, os chineses, os indianos seriam descendentes da maldição de Cã, seriam amaldiçoados também, é sujeito chamado Isidoro de Sevilha. Ele viveu entre os séculos 6 e 7. Ele viveu de 560 até 636. Então, ele fez essa leitura, eu coloquei aqui, leitura que condena essa interpretação de que os africanos, boa parte dos asiáticos, seriam amaldiçoados. E ele também trabalhava muito com a questão da etimologia. Então, essa questão de falar que o Jafé lá tem a ver com luz, o Sem e o Cã, por exemplo, tem a ver com trevas, vem muito do trabalho desse Isidoro de Sevilha. Ele trabalhava muito com a etimologia das palavras e também com a questão geográfica. Então, para o pensamento da época, claro que isso está bastante recuado no tempo, né? Então, assim, é uma leitura racista, mas assim, ela tem a ver também com a época, né? Então, a gente não queira aqui também inocentar, mas a gente tem que pensar no tempo que era diferente. Mas aí, de qualquer forma, que a gente pode pensar que, independente da motivação, a leitura foi racista e essa leitura que permaneceu. Agora aqui dando um salto à história, né, pensando já nas grandes navegações, na conquista dos povos das Américas, da África, o início da escravidão negra, também pensando na escravidão indígena, temos aqui esse personagem, Antônio Vieira. Ele viveu no século XVII, entre 1608 e 1697. Ele é muito importante assim, dentro dos estudos da língua portuguesa, considerado um dos principais autores da língua portuguesa, né? Ele foi um padre jesuíta e foi um importante ideólogo da Igreja Católica. E ele trabalhou muito em seus sermões defendendo a escravidão, na defesa da escravidão negra. Contextualizando um pouco, né? A gente estava no segundo século já na colonização do Brasil, de outros povos da América, né? E por Portugal, Espanha, Inglaterra também, né? Mas aí, essa escravidão, essa colonização, chega aqui e encontra os povos ameríndios, ou os indígenas da terra, né? E, de uma certa forma, por uma série de razões, essa escravidão indígena ela foi proibida. Assim, na lei ela era proibida. Só que havia uma saída jurídica para poder se escravizar indígenas. Que era o conceito de guerra justa. Esse conceito de guerra justa, que tinha a ver também com fazer a guerra para ampliar a fé, porque um dos motes da colonização era esse também, né? Fazer a colonização para ampliar a fé cristã. Então, o que acontece? Essa guerra justa, ela permitia que, se você fizesse uma guerra justa contra um povo indígena, você poderia escravizar as pessoas que você ia derrotar. Então, havia escravidão indígena, só que ela não era total, né? Aí precisava-se mais de mão de obra. E essa mão de obra foi buscada na África, através do tráfico negreiro, que virou uma grande fonte de renda, né, para as nações europeias, para particulares. Então, tinha razões econômicas muito fortes, motivações econômicas muito fortes. Dava muito dinheiro para traficar seres humanos na época. Mas aí, a ideologia também poderia ajudar. Aí, como que a ideologia poderia ajudar? Retomando o mito de Cã e a maldição de Cã. Falando-se o quê?
Os indígenas são os negros da terra, então eles também eles também são filhos de Cã, eles também são amaldiçoados. Mas os negros da África, eles são mais filhos ainda. Então, eles têm que ser trazidos para cá, e a escravidão deles é justa. Por quê? Porque eles foram amaldiçoados por Noé. A escravidão era benéfica porque, além dos africanos serem amaldiçoados, então a escravidão não era injusta, a escravidão deles, também era benéfica para eles, para os africanos. Por quê? Os africanos vindo ao Brasil, vindo às terras colonizadas por europeus, eles podiam ter acesso à religião cristã. E aí eles podiam ter a salvação da alma deles. Então, teve toda essa justificação ideológica, religiosa para a escravidão. Aí, mas a culpa foi só da religião? Não, tem a culpa das motivações econômicas também. Só que aí, o que eu quero falar é a religião entrando como uma justificação ideológica, auxiliando, uma linha auxiliar aí. E o mito de Cã funcionando para isso. Então, de Antônio Vieira, é isso. Então, ele está no contexto aí das grandes navegações, do início da colonização das Américas e do início da escravidão negra. Bom, agora dando um salto aqui para o século XIX. Aí nós estaríamos no contexto o quê? Da abolição, do fim da escravidão no Brasil. Mas a gente pode pensar, será que o racismo estava acabando, estava diminuindo, ou ele estava se transformando? E depois da escravidão, depois de 13 de maio de 1888, será que acabou de vez o racismo? E que aí a questão dos negros já teria que ter se resolvido há muito tempo? Então vamos pensar, né? Aqui temos um quadro do autor chamado Modestus Brockus. Ele viveu entre 1852 e até 1936. Então, ele era o homem da segunda metade do século XX até as primeiras décadas... Não, desculpa. Segunda metade do século XIX até as 3 primeiras décadas do século XX. Foi o tempo de vida dele. Então, esse tempo de vida dele é bem marcado também por esses processos históricos do Brasil, da abolição da escravidão, da República, do início da República, do fim do Império, né? Então, aqui temos uma obra dele, eu creio que é a mais famosa, chamada Redenção de Cã. Então, volta à questão do Cã, né? Ele se inspirou na Bíblia, essa obra aqui, né? Essa pintura, né? Uma obra pictórica, vamos dizer assim. Então, aqui temos o quê? Parece um cenário, assim, para uma região pobre, né? Assim, do Rio de Janeiro da época. E aqui temos um homem branco de lado, e no centro temos uma mulher negra, mas assim, com a pele mais clara, não a negra retinta, com um menino no colo, e com a pele bastante clara, parecendo mais o pai do que a mãe. E provavelmente a moça aqui, né, do centro, ela é a mãe do menino e o rapaz aqui do lado é o pai. Então, temos aqui essa senhora retinta, parece que ela está agradecendo aos céus. Está levantando a mão aos céus e agradecendo. Por quê? Provavelmente, né, as interpretações são feitas. Seria o perdão de Cã, né? O Cã sendo finalmente, a maldição de Cã finalmente sendo extinta. Então, como é que essa maldição de Cã se extingue? A partir dessa leitura que a gente pode fazer. Quando as pessoas negras, essa maldição da pele escura vai se extinguindo. Essa maldição da pele escura é um menino da raça assim. Então, até coloquei que a palavra embranquecer. Aí, por quê?
Não foi uma ideia assim louca que o artista teve, deslocada da sociedade. É uma ideia que tinha muito a ver. O Brasil estava pensando o quê? Em embranquecer seu povo. Isso como? Trazendo imigrantes alemães e aí, claro, então o povo brasileiro menos ligado a mal que ia fazer o povo brasileiro evoluir, segundo eles pensavam na época. O que acontece? Então, o Brasil, teoricamente, tinha tornado-se independente da nação europeia em 1822. Ainda é a ser Europa aqui nos trópicos. Então, a Europa ainda era o grande modelo. Então, se buscava esse grande modelo. Então, teria que ser. Se a Europa tem uma população mais branca, então a população brasileira, o Brasil só vai se desenvolver quando a população for mais branca. Então, foi se trazendo imigrantes italianos, alemães, suíços. O que se fazia? Dava-se incentivo para essas pessoas se estabelecerem aqui, dava-se terras, dava-se auxílio para essas pessoas prosperarem aqui. É claro que eles tiveram mérito próprio também, trabalhar e tudo mais. Mas eles tiveram uma grande ajuda do governo, que poderiam ter tido. Os negros não tiveram nenhum reclamada e simplesmente eles foram assim, soltos ao passo que os imigrantes alemães e italianos tiveram. Então havia dinheiro no Estado brasileiro para fazer uma inserção dos negros na sociedade, mas a ideia era fazer o Brasil um pedaço da Europa, uma segunda Europa. Então, não se investiu nos negros, se investiu nos imigrantes alemães e italianos. Essa embranquecer a cultura brasileira foi muito importante dentro do século XX. No começo do século XX, de 1900 para cá, tivemos lá a ideia no Rio de Janeiro, de tentar tornar o Rio de Janeiro uma nova Paris, né? Uma coisa que dá outra discussão, né? Então, o Brasil ele teve todo esse processo de querer embranquecer, querer se tornar uma nação próxima da europeia, tanto na cultura quanto no mito lá atrás da redenção de Kant, aquela história, aquela fábula, aquele interpretado com respeito aos mais velhos, mas a interpretação que preponderou, que predominou era o quê? Da maldição. Então, tudo isso, essa ideia, ela está sempre presente dentro do racismo, e isso acaba influenciando políticas públicas, a condução da sociedade. Então, aqui, eu coloquei a questão da intolerância religiosa. Por quê? Eu coloquei aqui um retrato representando o candomblé e uma legenda, religiosidades diversas. Por que eu coloquei isso? Porque o racismo ele não é só... ele também tem um aspecto religioso, porque as religiões de matriz africana é africana delas. É como se elas também fossem religiões filhas de Cã. Essas religiões, o candomblé, o banda, elas têm essa marca
elas também são discriminadas na sociedade. Então, essa discriminação que vem dessa ideologia de que os negros foram amaldiçoados, ela não está só assim, relacionado a indivíduos, está também relacionado a tradições religiosas. Então, se a nossa ideia é de que a Europa, a Flores ou 100, que é boa, a região judaica, especialmente as de origem africana, são consideradas o quê? Algo do mal, algo satânico. E quando se tornou independente de Portugal, na sua primeira Constituição, ele tornou a religião católica a religião oficial do país, do Império. Isso em 1824, se não me engano. Quando veio a República, em 1891, o Estado se tornou laico, assim, a primeira Constituição, né? A República veio em 89. Aí, mas o Estado era laico, na teoria, o Estado brasileiro, ele promovia a liberdade religiosa, só que lá havia uma lei que dizia que algumas religiões ligadas ao espiritismo, elas eram proibidas. Então, era assim, as religiões eram liberadas, mas desde se fosse a religião cristã, desde se fosse católico, evangélico, o culto era liberado, era livre, mas as religiões de matriz africana, apesar da laicidade trazida pela República, continuaram sendo perseguidas. Isso tem a ver com essa maldição de Cã, né, que ela foi trazida para a nossa cultura e não saiu. Ela permanece nessa ideia de que tudo que vem da África, tudo que vem dos povos, tirando lá o Israel, né, que é considerada a terra de Deus, é maligna, uma coisa inferior. Então, essa ideia está que é europeu é melhor. A melhor música é a música de concerto europeia. A gente pensa na literatura também, as melhores são a inglesa, a francesa. Então, a gente tem toda essa tendência que não é europeu, que vem de outros povos, especialmente os povos dessa pele mais escura, né, espalhados pelo mundo. Então, tudo tem a ver, aí você vai pensar, mas tem a ver só com a história bíblica? Não, tem outros fatores envolvidos, mas essa história bíblica, ela atua aí como um dos ingredientes para esse racismo que se expressa em diversas formas. E essa questão da intolerância religiosa, que tem a ver com essa tradição, né, de achar que tudo que vem da África é amaldiçoado, bom, assim, a Igreja Católica, a religião de matriz africana, quando o Brasil era perseguidos, quando a Igreja Católica era assim, disparada a maior religião do país, assim, falando assim, século XX, começo do século XX, acho que o século XX todo, né? As religiões de matriz africana, o candomblé, o banda, eram muito perseguidas também. Mas, assim, agora a gente está vendo muito, assim, também uma perseguição que vem de evangélicas. Não todos, né, mas assim, alguns setores que vêm com essa crítica a essa associação do candomblé, o banda, a coisa do diabo, e vai incentivando muita intolerância religiosa, sendo que a maioria dos casos de intolerância religiosa que acontece no Brasil é contra as religiões de matriz africana, candomblé e o banda.
assim, você pode falar que o cristianismo é perseguido? Pode ser, mas em outros países, não no Brasil, né? O cristianismo pode ter sido perseguido, né, nos seus primórdios, lá no Império Romano, quando ele era considerado uma seita judaica, pode ter sido perseguido pelos judeus, do século I, nos países ocidentais, o cristianismo não pode ser considerado uma religião perseguida. Então, falar em cristofobia é um pouco assim, nas nossas sociedades aqui do Brasil, da América Latina, da América do Norte, da Europa, é meio assim louco falar em cristofobia. Algumas assim onde a maioria não é cristã e há alguns cristãos lá que são perseguidos, mas pensando assim no Brasil, a gente pode falar em perseguição, acho que praticamente só essas religiões de matriz africana. Então, agradecer, né, a paciência para o pessoal que ficou até aqui. Interpretação para nós, uma interpretação que seria melhor para a nossa sociedade, para a nossa formação cultural. Essa a nossa formação histórica seria uma interpretação que diria que a história de Kant ou essa interpretação que se tornou-se padrão, né, de que a história tem a ver com a maldição dos povos africanos, dos povos asiáticos. Então, qual seria a melhor interpretação para nós? Então, no mais, a minha fala é essa. Eu gostaria de ouvir perguntas e comentários de vocês. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Erenilton por essa instigante palestra, né? Eu gostei muito do percurso histórico, Erenilton, que você fez, desde das interpretações, né, da história de Kant, desde o século VI, da Era Comum até o presente, resgatando como que uma história, uma leitura de uma história pode orientar ou pode nos fazer olhar para a realidade de formas bem diversas, né? Então, como a gente sempre faz agora, eu vou organizar o debate. A gente tem agora o recurso da mãozinha do Meet. Então, quem quiser falar já pode ir levantando a mãozinha, que eu vou controlar aqui a ordem das falas. E enquanto vocês vão se aquecendo aí para participar, eu vou fazer uma primeira pergunta para o Erenilton. Eu gostei principalmente da imagem, né, daquela pintura, e eu gostaria talvez de ouvir um pouco mais, porque eu acho que essa representação artística, né, de uma realidade, como ele explicou bem, né, de uma realidade num determinado período histórico em que o embranquecimento era um valor, mas eu fiquei muito impressionada com aquele homem, com aquele pai daquela criança, que para ele não precisava de ter mais nada, assim, não precisou fazer nada. Ele era o pai e isso já dava para ele. Ele era o pai e ele era branco, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Está tendo problema, Gisele, com a voz? Eu estou ouvindo bem. É porque a Adriana colocou no chat que tinha ficado mudo, mas acho que a gente resolveu o problema, né? Ah, tá. Então, olha só, eu acho que em diversos períodos da história, né, assim, essa questão do preconceito, do racismo, da discriminação, ele utilizou de diversos construtos culturais para poder se legitimar. Então, se existia escravidão, se existia preconceito, se existiu uma tendência a considerar os negros como inferiores,
isso tudo encontrou justificação, principalmente nos textos bíblicos. Uma coisa que a gente tem visto aqui nos nossos cursos, nas nossas conferências, é que a leitura do texto bíblico ela é muito utilizada em diversos momentos da história para poder justificar algumas realidades históricas que estão colocadas, né? E como Erenilson colocou, ele colocou basicamente duas leituras. Uma que interpreta a história de Gênesis como uma história de desrespeito e da necessidade de respeitar os mais velhos, e outra como a maldição de um povo e dessa maldição. Agora, a primeira questão que eu queria colocar para você, da intolerância religiosa, né? Isso é bem interessante. Faça um pouco mais assim, desse aspecto, até porque também, na hora que você estava falando da intolerância, parece que a sua voz não estava saindo muito bem. Como que essa intolerância se faz notar hoje nos nossos dias? Como é que está colocado, principalmente contra aqui? E eu queria que você trouxesse alguns fatos e trouxesse a sua interpretação desses fatos. Enquanto onde a minha questão, gente, fiquem à vontade para participar do debate, né? Levantem as mãozinhas aí e participem, porque esse é um espaço de debate. Fiquem à vontade para participar. É isso. A questão da intolerância religiosa. Está travando? Você ainda está travando um pouquinho. Parece que não está lá. Parece agora está. E agora? Não? Então, eu vou tentar falar sem câmera. Tá dando para ouvir direito? Tá. Então, eu vou tentar falar sem câmera aqui, para ver se, pelo menos, dá para ouvir minha voz. Bom, tolerância religiosa. Eu acho que, basicamente, no Brasil, ela é contra as religiões de matriz africana, que seriam, basicamente, Umbanda e Candomblé. Tem outras aqui que eu não posso citar por desconhecimento, mas... Então, aí, por que, né, essas religiões de matriz africana? Elas vieram dos negros, elas foram, de certa forma, no Brasil, sobreviveram por causa do sincretismo, né, que eles associavam os orixás, os deuses dele, aos santos católicos. E, de uma certa forma, no Brasil católico, da colonização do Império, eles foram sobrevivendo, esses cultos, né, africanos. Mas aí, nessa ideia de europeizar o Brasil, né, de branquecer o Brasil, que a ideia está lá no quadro A Redenção de Cã, essa ideia de europeizar, esses cultos eles sempre foram considerados coisa inferior, não a religiosidade assim, legítima. Foram sempre consideradas religiosidades ilegítimas, religiosidades... coisas só para fazer o mal, coisas que de Satanás, satânicas. Então, sempre houve esse preconceito, sempre houve perseguição policial, dos templos religiosos. Então, foram religiosidades que nunca dentro dessa ideia de que são coisas que atrasam o Brasil, são coisas que nos fazem afastar da Europa, são coisas que nos fazem afastar da religiosidade sã, né? Aí, pensando em fatos, né? A gente pode pensar, não sei se 2015, teve o caso de uma menina de 11 anos,
ela saindo do culto do candomblé, se não me engano, ela chama Kailane, e ela foi apedrejada, né, por pessoas que intolerantes, né? Ela foi apedrejada. Temos outros casos, por exemplo, temos alguns evangélicos e atuam principalmente nos morros do Rio de Janeiro e que querem impor a fé cristã para todo mundo. Então, os cultos, os terreiros são invadidos, as imagens são quebradas, as imagens dos santos, dos orixás são quebrados. Então, e muitos pais e mães de santos são expulsos. Muitos pais e mães de santos são expulsos das comunidades. E tivemos um caso do deputado federal Marco Feliciano, ele também é pastor, e ele também voltou defendendo. Claro que ele teve muita crítica também, não é dizer que todos os evangélicos. Do catolicismo também, contra essas religiões de expressão africana. Então, temos vários casos que a gente pode facilmente encontrar no Google aí, e que tem essa ideia, essa perseguição religiosa. Tem autores que falam que não é apenas intolerância religiosa, é racismo religioso. E o preconceito contra essas religiões de matriz africana seria racismo religioso. Então, você discrimina uma religião não apenas porque ela é diferente da sua, mas porque ela, além de ser diferente da sua, ela é associada a uma etnia que você considera inferior. Então, é isso aí que constitui essa grande questão do país de matriz africana, que está dentro desse racismo religioso. Dizer que eles são amaldiçoados, então, se eles são amaldiçoados, a religiosidade deles também é amaldiçoada. Então, é isso. Tem perguntas? E a Adriana A. Santos, que está inscrita. Adriana, pode abrir seu microfone e fazer a sua colocação, seu comentário, sua questão. Fique à vontade. A Adriana está com a mão levantada. Eu não sei se ela levantou sem querer ou se ela se inscreveu mesmo. Adriana, você está na sala? Não? Bom, enquanto a Adriana, a outra pessoa... Alô, tá me ouvindo? Oi? Estou, Adriana, pode falar, fica à vontade. É porque o microfone estava desligado. Só um instantinho. Só um momentinho. Pelo que eu entendi da palestra do Erinilton também, dá para perceber assim que a intolerância e a Bíblia, as frases, alguns textos, versículos, são usados de acordo com a conveniência de cada governo, de cada religião, né? A intolerância baseada, assim, às vezes, em algum texto da Bíblia, é usado de acordo, quer dizer, o texto da Bíblia é usado de acordo com a conveniência, né, de cada um. Não é muita coisa que eu vou falar, não. É só isso mesmo, tá? Obrigada. Nós é que agradecemos a sua contribuição, Adriana, mas eu acho que é isso mesmo. E daí, assim, a importância da gente discutir esses textos de uma perspectiva mais abrangente, né? Eu acho que uma das propostas, não sei se
eu acho que você não participou das primeiras conferências, mas uma das nossas propostas desde o início é trazer os textos para a gente poder repensá-los à luz de uma perspectiva mais multidisciplinar, né? Então, assim, a gente sabe que as histórias, principalmente as histórias de Gênesis, elas são carregadas de simbolismo. E o texto da Bíblia, desde o início, né, desde o início do cristianismo, tudo, ele sempre foi utilizado com esse viés ideológico para poder, foi utilizado pelos padres, pelos estados, para poder conseguir do povo um certo tipo de comportamento. Então, é muito interessante essa observação que você faz, porque eu acho que é bem isso. O Marcos Liberato levantou a mão. Elenildo, você quer comentar a fala da Adriana ou a gente pode passar adiante? Marcos não levantou a mão? Então, deixa eu comentar da Adriana, então. Não, a ideia dela de conveniência é muito interessante, porque a gente pensa assim, a questão da escravidão, por exemplo, né? Por que essa interpretação tornou-se importante durante o período da escravidão, né? Era conveniência econômica, né? Então, tinha toda a questão de que era um rio de dinheiro que vinha desse tráfico negreiro, né? E, a partir do momento que você pode justificar ideologicamente a escravidão, você consegue facilitar o seu trabalho de implantar aquilo, né? Aí, quando você fala para as pessoas que aquilo ali é a vontade de Deus, eu acho que fica mais tranquilo, porque você tem menos resistência, menos oposição àquilo ali. E a questão, e eu acho que essa conveniência, as pessoas sempre vão levando para o lado que elas querem, né? Tipo, as pessoas, elas pensam, né? Vê lá na Bíblia que a condenação aos homossexuais. Aí, se elas acham conveniente essa condenação, elas se aferram aquele versículo ali que fala da condenação aos homossexuais. Mas tem outros versículos da Bíblia que falam, por exemplo, um rico, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, por que tem tantos cristãos ricos? Por que eles não analisam ao pé da letra esse versículo, por exemplo? E analisam ao pé da letra o versículo que fala de condenação aos homossexuais, condenação à maldição dos negros. Então, e aí, acho que a condenação dos negros nem ao pé da letra, eles fizeram toda uma interpretação, porque se for pegar o pé da letra, não está ali. Não está ali essa condenação, essa maldição, não está na Bíblia, está na leitura que fizeram. Então, essa conveniência tem muito a ver com o poder, com a tentativa de ganhar dinheiro mesmo, de iludir as pessoas, de permanecer numa situação de poder. É isso. Acho que o Thiago levantou a mão, né? Sim, Thiago levantou a mão. Pode abrir seu microfone, Thiago, fazer a sua contribuição. Seja bem-vindo. Boa tarde. Não é o Marcos que levantou, não? Olha o Marcos Liberato. Abaixou. Abaixou? Eu acho que ele abaixou. Acho que ele deve ter levantado sem querer. Então tá bom. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o Elenildo, que ele citou a questão das matrizes, as religiões de matriz africana aqui no Brasil. Ele falou muito bem. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre isso, o que está ocorrendo, né? A gente tem lido bastante sobre isso, mas o que, né, por exemplo, essa expressão pentecostalismo que está ocorrendo no Rio de Janeiro ultimamente, né, nas regiões desaglomeradas, né, e os porquês disso aí. Eu gostaria que ele falasse um pouco a respeito disso. Obrigado. Sim, bom, pelo que eu sei, né, o narcopentecostalismo seria essa associação entre traficantes e as igrejas pentecostais, né? Aí o que acontece? Bom, lá nos territórios das favelas, né, que não estou dizendo que todas as pessoas da favela estão envolvidas com o tráfico, mas assim, é um território que eles ocupam, né?
a questão de que muitos traficantes, eles eram, eu li um texto recentemente, falava que eles eram bastante associados às religiões de matriz africana. Mas houve uma mudança, que eles migraram bastante, os traficantes migraram bastante para as igrejas pentecostais, ou neopentecostais. Aqui seria pentecostais, seriam as igrejas que falam muito da questão do Espírito Santo, né, que durante os cultos o Espírito Santo atua ali, diferente das igrejas históricas que tem um culto mais tradicional, vamos dizer assim, né? Então, pentecostais tem mais a questão de falar línguas, tem mais a questão dos milagres, principalmente as neopentecostais. Então, tem reportagens aí falando, né, que esse narcopentecostalismo está atuando bastante lá no Rio de Janeiro, e na tentativa de realmente, assim, na minha leitura, também expandir a fé, né? Impedir as outras formas de religiosidade e propagar a fé evangélica, tornar praticamente obrigatório ali essa fé evangélica. Aí, isso, claro que deve ter várias questões envolvidas aí, né, que financeiras, deve ter um apoio mútuo de alguns líderes religiosos, então, essa é uma questão muito complexa, acho que dá uma discussão bastante grande, mas a ideia é de que os evangélicos, os traficantes, eles têm a religiosidade deles também, né, também são humanos, mas eles usam a maneira deles, assim, vamos dizer assim, evangelizar é muito violenta, com o uso das armas, com o uso da intimidação, de invadir terreiro, de mandar a mãe de santo quebrar as imagens, de expulsar pais e mães de santos dos terreiros, essa atuação que eles fazem. E acho que eles pensam que está fazendo isso em nome de Deus, né? Então eles acham que estão fazendo o correto. Então é uma questão muito complexa aí, dá para a gente ler bastante, estudar, e eu acho que é uma das questões, assim, essenciais para o Brasil, né? É essa questão de que como a gente vai ter paz nesse país se as pessoas vão matar em nome de Deus, né? Como a gente vai ter paz nesse país? É um fenômeno que está bastante forte no Rio de Janeiro. Acho que a maioria dos casos que a gente vê na imprensa é no Rio de Janeiro, mas eu acho que não só lá. Eu acho que é uma coisa que pode se espalhar. Essa questão do narcopentecostalismo, uma questão que pode se espalhar pelo país, e é uma questão bastante complexa. Eu acho que teria que ser levado bastante em consideração, ser trabalhado na escola, ser trabalhado pela mídia, para que isso não seja uma coisa que vai tomar conta assim, da nossa sociedade. Lembrando, né, que nem todos os pentecostais têm essa ligação com o crime, nem todos os pentecostais são violentos, nem todos os neopentecostais são violentos, então são alguns setores, algumas pessoas, alguns grupos, né? Nunca é o grupo todo que tem essas atitudes violentas. O Marcos Liberato estava com a mãozinha levantada, eu não vi, desculpa, viu, Marcos? E depois do Marcos, o Anderson. Então, vou dar a palavra agora para o Marcos e depois o Anderson. Pode abrir seu microfone, Marcos, fique à vontade para fazer a sua contribuição. Olá, boa noite, sempre. Boa tarde, né? Sem que desculpar, obrigado. A minha dúvida é muito simples, é porque, num dado momento, até fui um pouco contemplado a partir das falas seguintes, mas é que eu vi que o Erenilton ele toca na cristofobia, por exemplo. E eu queria um pouco que ele dissesse o que ele compreende como essa cristofobia, o que ele pensa sobre ela, quando ela está atrelada, por exemplo, ao governo, e se há a possibilidade da gente pensar que a cristofobia, que esse ser cristão, ele às vezes na nossa sociedade atual, ele tem assumido uma condição de vulnerabilidade diante das ideologias. E por que eu falo isso? É porque quando a gente faz uma análise do governo, a gente percebe que a, o público cristão ele favoreceu muito ao rumo das eleições, por assim dizer. Não é? E
favorecendo nesse sentido. Eu fico, às vezes eu vejo quando surge essa fala, numa ONU, por exemplo, o governo ele defende a questão da cristofobia, o combate do Brasil à cristofobia. Eu fico pensando se isso não é uma metodologia para poder acalmar os ânimos e ainda fortalecer mais essas bases. Então, porque a ideologia ela é um tema importantíssimo de ser tratado, e todo aquele assunto que passa pela ideologia nos ajuda a compreender como que tem um sentido social que nos conduz a atuar ou a não perceber a nossa condição de desigualdade. Então, a ideologia ela nos ajuda justamente nisso, não é? A blindar, talvez, a estrutura social da nossa sociedade. Então, eu queria ver o que o Irinildo pensa sobre a questão da cristofobia hoje. Obrigado, gente. Boa tarde. Então, a cristofobia, muito bem. Eu acho que a cristofobia, assim, grosso modo, é a mesma coisa, assim, bastante semelhante à heterofobia, à brancofobia. Seriam coisas... porque essa palavra é muito usada nessa, vamos dizer assim, essa terminação fobia, esse sufixo, associado a um grupo que sofre discriminação. Aí falei homofobia, né? Realmente a gente vê os ataques aos homossexuais, as estatísticas de violência contra as pessoas, toda a comunidade LGBTQI+, né? Então a gente vê isso, né? Aí a gente fala em homofobia, LGBTfobia. Então, aí vem um outro grupo que mais assim, reacionário, né, ou parte desse grupo pessoas reacionárias que estão com medo, ou que estão se sentindo intimidadas, ou que estão revoltadas com essa mobilização desses grupos, a partir e essa mobilização faz essas palavras circularem mais, tipo homofobia. Aí, o que acontece? Aí eles vão criando, falam assim, mas eu sou heterossexual, também sofro preconceito. Aí eu sou branco e as pessoas me chamam de leite azedo. Aí eu sou homem, mas eu também sofro preconceito. Tem mulher que também espanca homem. Aí vai tentando fazer o caminho inverso, falando que o grupo que teria mais poder também sofreria. E a ideia é o quê? É parar de ter esse movimento de mudança na sociedade, ter esse movimento que dá voz a esses grupos para a sociedade ficar mais estabilizada nessa hierarquia. Ter os grupos lá privilegiados e os outros grupos minoritários continuando lá sem reclamar. Então, acho que a ideia da cristofobia, por exemplo, se fala muito em islamofobia, né? Que seria o preconceito contra as religiões muçulmanas na Europa, principalmente, porque lá está tendo um crescimento muito grande das populações islâmicas nos países europeus. Tem até uma questão que eu ouvi falar, não sei se procede, que tem a questão por exemplo, na França e na Alemanha, os imigrantes islâmicos, eles têm uma tendência a ter mais filhos do que os alemães, os franceses, vamos dizer assim, os alemães e franceses de origem europeia mesmo, vamos dizer assim, os brancos lá, alemães e franceses. Aí esses imigrantes islâmicos, então a população, e fora a questão da migração, né? Então, vem muito imigrante, esses imigrantes têm bastante filho, e a população islâmica vai crescendo, na França, na Alemanha. Tem até um certo medo assim, da islamização da Europa. Aí tem essa islamofobia, que seria esse preconceito contra esse grupo islâmico, que estaria associado também a pessoas de pele mais escura, pessoas mais pobres, isso na Europa, né? Aí tem todo esse preconceito lá. Aí, se pega no Brasil, acho que, vou falar do Brasil, que é onde eu conheço, né? Quer se falar em cristofobia, quer dizer, o preconceito contra cristãos. Esse preconceito contra cristãos, acho que pode até haver um preconceito no sentido assim. Aí eu sou lá um cara lá não sei, o cara da universidade, aí eu falo assim, esses cristãos são muito idiotas, esses cristãos não são racionais,
esse preconceito eu acho que pode até existir, acho que até existe, mas não tem assim um movimento de opressão aos cristãos no Brasil. Pode ter algumas coisas localizadas, um cara lá não gosta de cristão, um cara lá satanista não gosta de cristão, um cara lá é ateu, fala mal de cristão, um cara lá é do candomblé e fala mal de cristão, mas assim, é uma coisa bem localizada, assim, é bem, não é um movimento, não tem uma história de opressão ao cristianismo no Brasil, não tem assim, uma formação ideológica, cultural, de um sistema, uma estrutura de opressão. A gente não vê ninguém, pelo menos eu nunca li, notícia de alguém jogou uma pedra no menino lá que estava simpatizando a Igreja Católica, ou um jovem lá que estava no culto evangélico foi agredido. Eu não vejo isso. Então, assim, essa opressão aos cristãos eu acho que não existe. No Brasil, pelo menos. Você pode falar em outros países, assim, onde a maioria não é cristã, mas a opressão a cristãos do Brasil não existe. Então, eu acho que essa ideia de associar o conceito de fobia a grupos que não estão sendo oprimidos de fato, podem ser oprimidos, assim, por mas não tem opressão mesmo, uma coisa assim, uma violência assim, estrutural mesmo contra eles, é a ideia de dizer assim, mas esse negócio de preconceito é bobagem, que todo mundo sofre preconceito, então vamos parar com isso e vamos continuar com a sociedade do jeito que é. Então, é uma ideia muito, muito conservadora, muito de querer, de querer que a sociedade abra para uma maior tolerância, uma mente. É contra a diversidade, de que a sociedade continue do jeito que ação, com continuando sendo atacados, e que não se discuta isso. Então, eu acho que essa ideia de cristofobia vai nesse. Aí o cara fala, mas eu sou cristão, também sou preconceito. Ali, o professor falou mal de mim, falou que cristão não é racional, e tal, eu também sou preconceito. Se discutir, desqualifica o debate, e a partir daí você coloca a questão, você quer tirar a questão do debate para não se adotar políticas públicas, para não se tentar mudar isso. E aí, por que eu acho que os políticos usam isso? Eles usam isso sinalizando a grupo. Nós vamos combater a cristofobia. Ele está sinalizando o quê? Levando um sinal para a população evangélica, até onde eu sei, dessa comunidade. Ele vai defender os interesses da sociedade. Então, acho que ele dizer cristofobia, ele está sinalizando para esse povo que ele está do lado dele. Eu acho que isso tem a ver até com a questão de, por exemplo, a mesma coisa quando o presidente falou lá está na hora de termos um ministro do STF terrivelmente evangélico. Ele está sinalizando ali, está vendo, evangélico? Se eu for defender o interesse de vocês, então vocês devem continuar votando em mim. Vocês devem continuar me apoiando. Mas eu acho que é uma grande ilusão, porque acho que o evangélico está na sociedade, então é que eu tinha a dizer isso, não sei se eu respondi bem, mas qualquer coisa podem perguntar novamente. Newton travou em alguns momentos, mas eu acho que deu para responder e respondeu muito bem. Vocês estão me ouvindo? Hoje, gente, a internet parece que não está muito boa, o tempo está chuvoso, né? E a gente sabe que tem algumas interferências. Então, a gente pede desculpas aí pela
transmissão que não está com a qualidade que a gente sempre fez. Uma vez que não tem ninguém inscrito aqui, né, pelo menos eu não estou vendo nenhuma mãozinha. Ah, tá. Está escrito ainda, não está, Juan? Estou. A internet travou. Posso falar, Edneia? Sim, eu estou te ouvindo bem, pode falar. Ah, sim. É que na Grande BH está chuvoso, aqui em Santa Luzia também. Eu agradeço a mais uma exposição do Erenilton, né, as interações. A internet está travando aqui. Erenilton, na rede municipal de educação de Belo Horizonte, a gente não tem o ensino religioso. É uma das poucas que eu acho que é a única que é do meu conhecimento. Né? Onde eu trabalho, Santa Luzia tem, né? O Estado, a rede estadual tem. E eu sei de professores, igual meu colega que trabalha comigo em Santa Luzia, e de colegas que trabalham em instituições confessionais evangélicas e católicas, que fazem um trabalho muito bacana. Hermenêutico, diálogo interreligioso, história das religiões. Apesar que a gente tem uma bancada cristã na Câmara agora muito proeminente, né? E sempre isso em Belo Horizonte vai e volta, né? Qual que é a sua opinião? Você acha que faria bem o ensino de religião na rede municipal de Belo Horizonte? Você acha que ia promover um diálogo interreligioso, ainda mais na capital, né? Onde que a gente tem milhares de alunos, né? Gostaria que você externasse a sua opinião. Obrigado. É que poderia ter um ensino de religiões comparadas, assim, de diálogo interreligioso, mas eu acho que, assim, teria que ter uma graduação, eu não sei se existe no Brasil uma graduação de religião comparada, religioso, religião comparada, porque, assim, eu acho que a pessoa poderia ter essa disciplina, ou de catolicismo, não, você daria aula estudantes para eles verem ali que não é uma coisa do diabo, não é uma coisa. Então, são coisas ali válidas também. Ouvi aí? Tá para ouvir? Então, esse parada, e quem religião comparada, o diálogo religioso, e dando um panorama de todas as expressões religiosas. Porque eu acho que do jeito que está, alguns professores realmente trabalham com diálogo religioso, com diálogo ou diálogo interreligioso, mas eu acho que fica mais assim, algo assim, acho que muitos aula na sua confissão acaba sendo assim, mais assim um ensino assim, acho que meio sem vamos dizer, sem personalidade, algo assim que você dá sobre ética, fica algo assim meio sem personalidade. Então, eu gostaria muito de ter assim, nas escolas, ensino fundamental e médio, um ensino comparado de religiões, dando um panorama de religiões. Eu acho que assim, mas eu acho que isso só seria possível se houvesse uma graduação disso, porque eu acho que a nível de pós-graduação, eu acho que não dá para a pessoa mudar a cabeça para que a pessoa entrasse nessa graduação, talvez ela entrasse com a ideia de que
a confissão religiosa dele é a única válida, mas a partir daí ela ia mudar ali. Então, minha ideia é essa. Ainda nesse debate, né, sobre a questão do impacto que no nosso meio, né, essa questão da educante, tem professor querer direcionar os alunos para a religião que ele professar a sua fé. E isso é uma verdade muito grande, porque eu mesma, assim, como professora da rede pública, né, já trabalhei em escolas de Betim, de Contagem, de escolas que têm essa disciplina, e a gente via muito isso. Então, se o professor de ensino religioso era católico, ele trabalhava, assim, tinha professor que trabalhava a campanha da fraternidade aos meninos que são de outra religião. Então, assim, alguma coisa que a gente vê demais. Agora, eu queria fazer um comentário antes de assim, quando foi o Marcos que falou, né, da cristofobia. Não, então, gente, então eu acho que, bom, pelo que eu entendi que a Adriana falou, né, que foi, que ela defende que é muito perigoso, né, essa questão do ensino religioso, porque acaba que acontece? Predomina a confissão religiosa do professor. A gente tem que pensar na laicidade do Estado, né? Porque não podemos. Então, eu acho que. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito importante falar da religião, da religiosidade, nesse sentido que o Anderson colocou, do diálogo interreligioso. Porque eu acho que a gente ignora a questão religiosa, aí a gente pensa que esse é um tema que não pode ser tratado na escola, e acaba não trabalhando isso. Eu acho que quando não trabalha isso, a gente não combate essa intolerância, esse racismo religioso, então a gente não promove, assim, ou pelo menos não ajuda a melhorar essa questão do respeito às outras religiosidades. Então, eu acho que, assim, é complicado trabalhar com religião, mas eu acho que teria que se pensar de uma forma de trabalhar assim, de uma forma assim, não confessional, não para fazer proselitismo, mas para trabalhar nesse sentido de promover essa diversidade, porque se a gente pensar que isso não é um problema, eu acho que o problema só vai crescer, não é um problema da escola, o problema só vai crescendo na sociedade, e aí a gente chega a situações, né, que a gente até já chegou, que é do narcopentecostalismo e outros mais. Então, o que eu penso é isso. Eu gostaria de ler, desculpa que eu estava falando e aí caiu a minha internet, é difícil, né? Mas antes de voltar a minha fala sobre a cristofobia, eu queria ler esse comentário da Kelly, porque eu acho que tem tudo a ver com o debate. Né? Então, antes de eu ler a cristofobia, eu vou ler o comentário da Kelly para a gente pensar sobre isso. Ela diz o seguinte: sem ter a disciplina de ensino religioso, né, que a gente está discutindo aqui, já professam sua fé dentro da escola, mesmo que indiretamente. E esse comentário ele é muito interessante e tem relação também com a questão da cristofobia, porque fica parecendo que todo mundo tem que ser cristão. E as pessoas que não são cristãs,
elas acabam, ou que não professam fé nenhuma, né? Elas acabam sofrendo uma coerção social, assim, dentro de ambientes como a escola, né? Que eu acho que é um pouco o que a Kelly está falando. Quando você tem, por exemplo, uma escola em que a maioria dos professores, dos funcionários são cristãos, não ser cristão dentro desse ambiente é muito difícil. Então, assim, eu diria que essa orientação religiosa explicitamente a partir de pregações de uma religião, mas ela existe, por exemplo, acho um absurdo que uma pessoa que, por exemplo, não reza o Pai Nosso, né? Não queira rezar o Pai Nosso. Então, eu acho que são elementos para a gente pensar a escola e pensar nessa questão de Então, é o comentário da Kelly a gente fala justamente do Pai Nosso. Tá dando para ouvir? Travou? Tá. Então, o que acontece? Eu estava lendo um artigo sobre o Pai Nosso nas escolas. Uma escola do Rio de Janeiro foi feito obrigatório. E a justificativa é sempre usada no Pai Nosso, que eu já vi em algumas escolas também, que o Pai Nosso é uma oração universal, mas ela é universal somente dentro do universo cristão, porque se você sair do universo cristão, se o menino for ateu, se o menino for ou o professor, ou o funcionário for ateu, ou for do candomblé, ou for do Islã, ou for do hinduísmo, não é universal para ele, não é uma oração sagrada, não é um texto sagrado para ele. Então, aí os problemas que tinham nessas escolas dessa cidade, eram que alguns alunos não queriam participar e tinha que formar uma fila separada para eles. Então, gerava uma situação incômoda, que tinha uma fila separada para aqueles que não queriam rezar o Pai Nosso. Então, a gente pensa, será que vale a pena você querer implantar um Pai Nosso, sendo que pode ter todos esses problemas? Aí a questão de que a Kelly colocou, que mesmo sem ter o ensino religioso, muitos professores, eles falam da sua fé, como se aquela fé fosse a única correta. Muitos professores, mesmo se tem um Pai Nosso obrigatório, mesmo se tem um ensino religioso obrigatório, eles rezam o Pai Nosso, eles falam com os estudantes que eles têm que ter Deus no coração, eles falam da Páscoa, de feriados religiosos, como se aquilo fosse algo universal, algo que toda a sociedade tinha que reverenciar. Mas eu acho que isso também tem também um pouco a ver, ou bastante a ver, com o fato da formação, porque se a gente tivesse não a formação em ensino religioso confessional, mas a formação em religião comparada, talvez a gente poderia ter uma cabeça mais aberta e aí a gente não iria, não teria tanta gente querendo impor sua fé para os outros. Então, eu acho que existe o problema, mas aí o problema teria que ser trabalhado, acho que bastante com a educação também, bastante com a escola também, mas não da forma como foi, né? De uma forma totalmente diferente. E eu acho que muitos desses professores que vêm tentar impor sua fé nas escolas, também ter uma formação assim, nesse sentido foi deficiente. Eles não perceberam que a sociedade é plural, eles não aprenderam sobre a importância da laicidade, desses valores, assim, né? E
Por isso, eu acho que aí é um defeito na formação de nós também, muitos de nós. A Adriana fez um comentário aqui dizendo: eu tenho fé em Deus, embora não faça parte de nenhuma denominação. Porque fé é uma coisa que a gente respeita, e a gente respeita muito, porque isso ele comenta assim mais acima. O ideal seria mesmo essa formação em religião comparada, e que todos os cursos de licenciatura passassem por essa proposta. E eu concordo muito com isso, sabe? Eu acho que tinha que estar na formação de todos os professores, não só daqueles professores que ensino religioso, né? Porque é uma mudança cultural que a gente precisa promover. Eu vejo muita coisa dessa forma, porque, e aí voltando à discussão sobre a cristofobia, quando o Erenilton falou na islamofobia, é muito essa ideia de que aquele outro que tem uma crença diferente da minha, aquele outro que tem outros ideais diferentes dos meus, aquele outro ameaça o meu lugar, né? Por exemplo, a gente pode pensar que a Europa se sente ameaçada pelo Islã, os cristãos se sentem ameaçados pelas religiões afrodescendentes, no sentido de que eu preciso preservar aquilo que eu sou, porque o outro pode me destruir. Isso é muito perigoso, porque grande parte dos massacres que a gente assistiu na história da humanidade, e se a gente pensa no nazismo, por exemplo, né, a ideia era que os judeus podiam tomar os privilégios, os lugares dos alemães. Então, assim, eu acho que essa educação, essa educação que tira o outro desse lugar de inimigo, lugar de ameaça, é a única forma que a gente pode conseguir mais paz à humanidade, tentar trazer uma convivência mais harmônica entre todas as religiões, né? Cada um com a sua religião, respeitando a religião dos outros e professando aquilo que acredita, porque fé é uma coisa que todos nós temos, né? Até quem é ateu tem fé, acredita em alguma coisa. Pessoal, eu não estou vendo mais ninguém inscrito aqui, né? Se tiver, pode dar o grito aqui no chat. Mas se não, gostaria de pedir ao Erenilton para fazer as considerações finais, para a gente encerrar a nossa atividade de hoje, já agradecendo a participação de todos vocês, lembrando que o ciclo de conferências, literaturas fundadoras do Ocidente, acontece todos os meses, né? Na última terça-feira do mês. Vocês todos estarão convidados para a nossa próxima conferência. Não deixem de participar, porque são conversas muito, muito ricas. E convidar vocês para entrar no site do museu, para visitar as nossas obras, as nossas atualizações de quinta-feira, que também saem uma quinta-feira por mês. E no mais, vou passar a palavra para o Erenilton, então, para fazer as considerações finais. Lembrando que quem quiser falar ainda pode se manifestar. Muito obrigada pela presença de todos. Sim, então, obrigado. Eu gostei bastante dessa tarde. O problema foi só a internet, peço desculpas novamente às pessoas, né? Eu estou com a câmera desligada, tentando ver se trava menos, mas aí, vamos lá. Então, eu gostei muito do debate, das ideias que foram trazidas pelas pessoas presentes, né? Então, eu acho que o que fica desse debate é que a ideologia, a cultura, a educação influencia a sociedade de forma bastante ampla. Ideias, elas ficam somente no campo das políticas públicas, e às vezes elas é uma questão de influência mútua, né? Às vezes a cultura, a política influencia as ideias, influencia os artistas, os intelectuais, influencia os teólogos, ou eles influenciam. Então,
as ideias, a forma como a gente vê o mundo, elas são bastante importantes. Nossas e a educação, assim como pensando no Brasil colônia, os jesuítas, né, do que o padre Antônio Vieira é um dos representantes, eles cuidavam da educação brasileira no início da nossa colonização. Então, eles traziam essas ideias de que o cristianismo é melhor, que a escravidão é benéfica. Eles traziam isso através do quê? Da educação. Então, essas ideias, assim, que a gente considera hoje erradas, elas vieram pela educação, foram construções culturais, mas usando a educação como assim, a educação é construtora disso. A educação é o meio usado, é um dos meios usados. Então, a gente tem toda uma polêmica em torno da educação, né? As pessoas falam, a educação é território esquerdista, a educação quer levar as pessoas a duvidar do que elas acreditam, mas aí é todo um conflito em torno da educação, né? As pessoas, os grupos, eles querem se apoderar da educação para passar suas ideologias. Mas aí tem aqueles grupos que propõem algo mais aberto, algo mais voltado para a diversidade, e tem aqueles outros grupos que querem propor mais hegemonias, né? Propor dominações, propor a continuidade de preconceitos. Então, tem toda essa questão aí, questão da lei do Escola Sem Partido, nada não discute os preconceitos. Então, os preconceitos, eles têm a tendência até do quê? De permanecer quando eles não são discutidos, quando eles não são desconstruídos, quando eles não são criticados na formação de ideologias, e que, pensando especificamente na questão da diversidade, mas aí a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar a religião na escola, que é um debate muito complicado. Aí, foi uma ideia boa trazida, né, pela Kelly, que, assim, todos os licenciandos estudarem a religião comparada. E eu acho que talvez poderia ser, talvez até uma ideia interessante, a religião comparada, o diálogo religioso, a diversidade religiosa, ser um tema transversal, que pode atravessar todas as disciplinas. Isso pode ser algo assim que vai o professor de português vai poder falar, o professor de geografia vai poder falar, o professor de história vai poder falar, o professor de matemática vai poder falar, e isso todos os professores vão poder contribuir para esse tema também, para esse tema, para a gente se abrir para uma diversidade religiosa, para a gente se abrir para o diverso também nesse campo do sagrado, tanto para aquele que tem fé, quanto para aquele que não tem fé ser respeitado. Então, acho que não basta só dizer assim, não vamos discutir religião. Se a religião é discutida na sociedade, se ela é levada à política, então acho que tem que se discutir e tem que se procurar tentar caminhos para a gente ter uma formação de cidadãos que prezam pela diversidade, que respeitam mas assim, certo desânimo quando você pensa, por exemplo, quando se discute questões éticos raciais, por exemplo, aí não se discute, eu acho que discute pouco, ou bem menos, a questão do racismo religioso. Então, acho que a gente tem que avançar muito, assim, para ter, assim, uma educação com diversidade, e eu acho que a gente tem que pensar, aí a fórmula eu não tenho, né? A fórmula acho que a gente tem que construir como sociedade, de ter a questão da diversidade religiosa ser trabalhada na escola também, principalmente pensando no caso do Brasil, nas religiões de matriz africana. Mas é isso, obrigado, espero encontrar vocês em outras conversas por aqui, em outros debates, que a presença de vocês enriquece bastante. Obrigado.